7º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Jaqueline e vamos para mais uma aula de matemática. Daí, animados, com o caderno? Lembre-se, caderno em ordem, tudo anotadinho, porque isso facilita muito para você quando lá você for lá fazer atividade no Class 1. Não pode esquecer, hein? Então, se você está fazendo atividade para o Class 1, faça as duas atividades, conclua a atividade, porque isso conta frequência e nota. E leia o mural lá e manda mensagem para o seu professor, faça o meet lá com o seu professor. Se você não tem acesso ao Class 1, não tem problema. Veja lá na sua escola que dia que ela está aberta, vai lá, busca a atividade, traz de volta a atividade, porque isso conta como frequência e como nota. Tudo bem? Então, não marquem o primeiro, hein? A gente já está quase acabando o ano. Não sabemos até quando vai essa pandemia. Então, faça a sua parte, tá bom? E daí, o que nós vimos na aula anterior? Então, na aula anterior, nós trabalhamos com equações do primeiro grau. Lembra lá? São as equações do x. Então, a gente fez vários exercícios, verificando se era ou não era equação, se era ou não era solução, achamos soluções, resolvemos probleminhas, né? Traduzindo, né, da nossa linguagem para a linguagem da matemática. Então, quanta coisa a gente viu nessas aulas. Então, nós estamos aí uma caminhada, né, de várias aulas falando sobre equações. E hoje que nós vamos estudar equações, só que um modo prático de resolução. O que é isso? A gente vai abreviar um pouquinho os cálculos, tá? Já vamos lá, eu vou explicar isso com vocês. Com calma, vocês vão entender e vão ver que é fácil, mas tem que estar muito claro na cabeça, dominar muito bem o princípio multiplicativo, o princípio de equivalência e o princípio aditivo, tá bom? Então, vamos lá. Um quiz, né, para vocês. O perímetro do triângulo da figura abaixo mede 32 centímetros. Então, veja bem, eu tenho um triângulo 2x, 15, x mais 8, tá? Perímetro, nós vimos na aula anterior, lembra? O perímetro é a soma de todos os lados, só que agora é um triângulo. Então, eu vou somar 3 lados. Qual é o valor de x? Quem é esse x aqui? Né? Que faz com que o perímetro, quer dizer, a soma desses lados dê 32 centímetros. Letra A, 1. Letra B, 3. Letra C, 6. Ou letra D, 9. E daí? O que vocês acham? A, B, C ou D? Montem a equação, resolva achando o valor de x, e daí nós já voltamos com a resposta.
galerinha? Conseguiu resolver? Foi fácil, porque se você está com tudo anotadinho, você pode até ter dado uma olhada lá na aula anterior, que era perímetro, só que lá era o retângulo, né? Aqui nós temos um triângulo. Então, vamos corrigir? Vem comigo. Então, aqui, ó. Então, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados de um polígono. A gente já viu isso. Então, eu vou pegar esse lado, que é 2x, vou somar com esse lado, que é x mais 8, e vou somar com esse lado, que é 15. E ele me diz que essa soma, esse perímetro, é 32. Então, o que eu fiz? Esse lado mais esse é igual a 32. Fizeram certinho a montagem? Então, vamos continuar. 2x com mais 1x, 3x. Ah, professora, eu já coloquei direto 3x. Não tem problema. Se você colocou aqui, ó, 2x mais 1x, 3x, tá certo? Também, tá? Lembra que nós estamos fazendo equações equivalentes. Então, se eu faço, né, não vai dar diferença aqui no resultado. 15 mais 8, 23. Então, isso é igual a 32. Como que eu resolvo? O meu objetivo é sempre deixar o x sozinho no primeiro membro, é assim que a gente resolve a equação. Então, eu vou retirar o 23. Só que se eu tiro o 23 desse lado, eu tenho que retirar o 23 também do outro lado. Então, ó, tiro o 23 daqui, aí me sobra 3x. Tirando 23 do 32, me sobra 9. Só que a pergunta do problema é, qual é o valor de x? E aqui eu obtive 3x, eu sei que 3x é 9. E como é que eu vou descobrir o x, então? Fácil. Se é 3x, 3 vezes. Então, eu vou fazer o inverso. Então, eu vou dividir por 3 para obter 1. Porque 3 dividido por 3 dá 1. Só que se eu faço de um lado, eu também faço do outro. Então, 3x dividido por 3, x. 9 dividido por 3, 3. Então, qual é o valor de x? É 3. Então, se eu substituir, aqui fica 11, porque é 3 mais 8. Aqui fica 15 e aqui fica 6. Então, fica 15, 11 e 6. E 15 mais 11 mais 6 dá 32. Tudo bem? Resposta certa, letra B. E está aqui, ó, o que eu acabei de falar, ó. 15 mais 11, 26. Com mais 6, 32, que eu acabei de falar. Então, se você troca o x por 3, que é a nossa resposta, eu consigo descobrir a medida dos lados. E esse triângulo é um triângulo escaleno. Lembram disso? Que triângulo escaleno é todo triângulo cujos seus lados têm medidas diferentes. Então, deu lá a medida 15, que eu já conhecia. 2x, que depois eu descobri que deu 6, porque é 2 vezes 3. E o x mais 8, 3 mais 8, 11. Então, se somar tudo isso, que é o perímetro, me dá o 32 centímetros. Então, quer dizer, além de achar o x, eu posso conferir, realmente fazer a verificação se o 3 realmente é a raiz ou a solução da nossa equação. Né? Então, se eu monto certinho, consigo resolver certinho, eu consigo verificar que realmente o x igual a 3 é a nossa solução. Acertaram? Vamos continuar? Bom, agora vamos resolver a equação do quiz de uma forma mais prática. Para isso, devemos isolar no primeiro membro todos os termos da equação que apresentam a incógnita x. E no segundo membro, os termos que não apresentam a incógnita. Vamos ver como que funciona isso? Opa! Então, lá. Ó. Então, voltando aqui, desculpa, eu adiantei aqui. Está vendo o que fazemos para resolver a equação? A gente vai isolar a incógnita no x e deixar no segundo membro os termos que não têm x. Eu quero que vocês copiem isso aqui, porque a gente vai resolver a mesma equação que vocês fizeram de uma forma prática, aplicando isso aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa anotação, essa cópia, e a gente já volta, tá bom?
aí, copiaram? Agora, veja, eu vou resolver a mesma equação que a gente fez lá no 1, que a gente calculou o perímetro do triângulo, dessa maneira um pouquinho mais rápido. Mas aqui está muito claro isso que eu pedi para vocês anotarem, que a gente deve deixar x, né, incógnita, x ou qualquer outra letra, no primeiro membro, e números, né, os nossos algarismos, no segundo membro. Tudo bem? Acompanhem comigo. Então, aqui, ó. O perímetro do triângulo é a figura. Então, veja bem aqui, ó. Lembra que a gente fez isso aqui? E daí a gente tirou 23 dos dois lados da equação? Olha o que tem diferente aqui, ó. Lembra que a gente tem que tirar o 23 aqui? Só que eu não escrevi o menos 23 desse lado. Eu só escrevi o menos 23 desse lado aqui. É essa grande diferença que vocês vão perceber. A operação é a mesma, só que o registro é diferente. Ai, professora, mas esse eu não consegui registrar desse jeito mais curto, mais prático. Não tem problema, gente, tá? Então, aqui, como é que a gente faz? A gente tira o 23 daqui. Então, esse menos 23, como ele tem que estar do outro lado, junto com o número, eu registro só desse lado da equação, só no segundo membro. E daí, 32 menos 23 é 9. Lembra que nesse ponto a gente divide por 3 ambos os termos, porque eu queria o x? Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Vou dividir por 3. Então, 3 vezes x. É o inverso, né? Então, eu vou dividir por 3. Então, em vez de escrever 3x sobre 3 aqui, eu escrevo só onde estou fazendo a operação numérica, ou seja, só no segundo membro. Então, muitas vezes, as operações, essa de tirar, a gente está tirando dos dois lados da equação, só que eu não estou registrando isso. Então, em vez de eu escrever 3x mais 23, menos 23, 32 menos 23, eu faço só isso. Uma dica. Ai, professora, mas eu não sei se eu somo ou se eu subtraio. É sempre a operação inversa. Então, eu tenho que tirar o 23 daqui. Como o 23 é positivo, eu faço menos 23. Então, do outro lado, é menos 23. Então, é sempre a operação inversa, tá? Então, aqui, ó. 3 está multiplicando x, eu vou dividir por 3. Então, sempre a operação inversa, tá bom? Por que ele é mais prático, ou mais rápido, vamos dizer assim? Porque eu faço a operação, eu escrevo a operação só num membro. Mas eu tenho que entender que eu também fiz do outro lado, eu só não escrevi, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse aí, feito dessa outra forma, para depois vocês terem no caderno e comparar uma com a outra, porque são exatamente a mesma coisa, tá? São tudo frações equivalentes, só que a gente só está fazendo o registro naquela operação que eu desejo, tá bom? Essa é a diferença. Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. E aí, copiaram? Vocês viram que é bem diferente da maneira que nós estávamos fazendo até agora. Mas, na realidade, usa a mesma ideia, tá? A gente está mantendo a igualdade nos dois termos, só que a gente está trabalhando com a operação inversa, né? Então, a gente está simplificando o registro, não a operação, tá bom? Para deixar bem claro. Vamos ver se vocês entenderam? Vamos fazer um exercício 2, ó, da prova do Rio, né? Nós temos a prova Paraná. E daí, lá no Rio, eles têm a prova deles também. Então, ó, qual é o valor de P na igualdade? 2P mais 6 igual a 20? Letra A, 7. Letra B, 13. Letra C, 14. Ou letra D, 26? E daí? Né? Como que eu vou resolver? Tentem vocês resolver de um jeito mais abreviado, tá? Que é esse jeito que eu expliquei para vocês.
2P mais 6 igual a 20. Então, primeiro passo, vou dar uma dica para vocês. Eu tenho que tirar o 6 dali, porque o meu objetivo é deixar só a letra P no primeiro membro. Só que faço isso passo a passo. Bom, se eu vou tirar 6 do primeiro, eu tiro o 6 do segundo. A diferença é que você registra essa operação inversa só no segundo membro. Tentem fazer aí. Vamos ver se vocês conseguem descobrir qual a resposta. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, galerinha, conseguiram fazer? Vem comigo aqui, vamos resolver. Eu vou resolver no quadro do jeito abreviado. Se você fez aquele jeito mais longo, não tem problema. Estou mostrando para vocês porque é uma prática, a gente vai acostumando, né, a fazer menos registros. É só isso, tá? Mas a ideia aqui tem que estar muito clara, a questão do princípio aditivo e do princípio multiplicativo. Então, eu quero descobrir o P. Então, a minha incógnita é P, tá? É o meu valor desconhecido. Então, ó, qual que é a ideia? Eu tenho que tirar o 6, não é isso? Então, o contrário de mais 6 vai ser menos 6, a operação inversa. Em vez de eu registrar mais 6, menos 6 desse lado, eu vou fazer assim, ó. Eu só vou pôr igual a 20 e vou registrar esse 6 que eu tirei daqui, eu vou tirar o registro só ali do 20. Então, qual é o contrário de mais 6? Qual é o contrário de adicionar? A operação inversa, não é subtrair? Então, menos 6. Então, eu não fiz o registro desse lado. Mais 6, menos 6. Mas eu sei que eu fiz, para esse 6, entre aspas, desaparecer, é porque eu subtraí 6 unidades. Só que eu só fiz o registro desse lado. Vamos fazer a conta? 2P é igual a 14. Bom, mas eu não quero 2P. Eu
quero um P somente. Então, eu vou dividir por 2, tá? Só que essa divisão por 2, eu vou registrar só desse lado. Então, eu vou fazer 14 dividido por 2. Lembram? 2 vezes o P. Operação inversa. Dividir por 2. Tá? Então, eu dividi por 2 aqui. Porque quando eu divido 2 por 2, não dá 1. Lembra que a gente fazia? Colocava 2 aqui e dava 1 P. Eu fiz isso. Só que eu fiz aqui, ó. Eu registrei aqui. Então, eu só estou fazendo o registro aqui. Então, sempre operação inversa. Então, pode ser que o professor de vocês explique assim, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Sim, por isso, foi operação inversa. 14 dividido por 2, o P dá 7. Então, o meu 7, se eu fizer 2 vezes 7, 14, mais 6, 20. A igualdade é verdadeira. Então, eu usei tanto o princípio aditivo como o princípio multiplicativo para determinar o valor do P. Tá? Só que eu fiz o registro das operações inversas somente aonde realmente eu quero, porque o meu objetivo é deixar só 2P. Então, eu tirei o 6. Esse menos 6 eu registrei do outro lado. 2P, eu quero 1. Então, ao contrário de multiplicar por 2, operação inversa, dividir por 2. O P deu 7. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Aqui no slide está exatamente o que eu fiz no quadro para vocês, né? Então, o princípio aditivo, menos 6, dividir por 2, princípio multiplicativo, tá? O P é 7. Então, a alternativa correta, letra A, 7. Porque 2 vezes 7 é 14, com mais 6 dá 20. Dá até para testar a resposta. A gente já viu isso, né? Raiz ou solução. Tudo bem? E mais um quiz aqui para vocês. Lá, eu acho que é prova Brasil, se não me falha a memória. Veja a situação apresentada na balança abaixo. Então, aqui, ó, essa balança está em equilíbrio. X mais X, 2x, mais esse peso de 2 é igual a 14. Por que eu posso dizer isso, igual a 14? Porque está em equilíbrio. Quem é o valor de X? 12? 8? 6? Ou letra D, 4? E daí? O que vocês acham? Na matemática não tem achismo, hein? Tem que resolver. Então, vou dar um tempinho para vocês resolverem o exercício e nós já voltamos.
galerinha? Conseguiram resolver? Estão tentando fazer o registro um pouquinho mais abreviado? Vamos fazer comigo ali no quadro? Então, veja bem, do lado do prato eu tinha x, x e 2. E do outro lado eu tinha 14. Então, venho aqui. Então, eu tenho 2x, tá? Mais 2 igual a 14, tá bom? Então, eu tenho 2x mais 2 igual a 14. O meu objetivo é deixar só x, então eu tenho que tirar esse 2 daqui, tá? Vou subtrair 2 unidades. Na realidade, é isso. Então, se eu tirei 2 daqui, eu tenho que tirar 2 aqui. Por que aqui não aparece o registro? Porque aqui dá 0. 2 menos 2, 0. Lembra? Ele vai sumir mesmo, tá? Por isso que também não aparece o registro. E o contrário de somar 2 é diminuir 2, tá? Então, aqui vai dar 2x igual a 12. Eu estou multiplicando por 2 o meu x. Só que o meu objetivo não é achar 2x. O meu objetivo é achar 1x. Qual é o contrário, a operação inversa de multiplicar por 2? O dobro. Ah, é dividir por 2, é metade. Então, dobro 2 vezes. Metade, dividir por 2. Então, são operações inversas. Então, vamos dividir por 2? O que acontece quando eu divido 2x por 2? Dá 1x. Então, eu estou dividindo por 2 no primeiro membro, só que eu não estou registrando. E aqui desse lado, 12, eu registro. 12 dividido por 2. Então, operação inversa. Multipliquei por 2, dividi por 2. Então, o x deu 6, tá? Então, o meu 6 é a resposta do x. Quer dizer, 6 mais 2 dá 14. Tá? Eu posso verificar isso, inclusive. Vamos ver aqui no slide? Então, aqui, ó. Fiz no slide exatamente o que eu fiz no quadro para vocês. Então, subtrair 2, porque o contrário de mais 2 é menos 2. Dividir por 2, a resposta deu 6. Então, a alternativa correta, 6, ó. 6 mais 6, 12. Mais 2, 14. Então, a igualdade é verdadeira. É solução, é raiz da equação. Tranquilo, gente? Vamos continuar? Lá do Saresp. O Saresp é o sistema de avaliação lá do estado de São Paulo. Tá bom? Eu peguei lá da provinha deles, eu peguei essa questão para vocês. Numa balança, como representada abaixo, foram colocados objetos de maneira que a balança ficou em equilíbrio. Se a letra X representa o peso, né, já sabe que é, entre aspas, né, peso do objeto, conforme a figura, para que o prato da esquerda tenha o mesmo peso do prato da direita, quem é X? Opa, esse aqui é um pouquinho diferente. Porque eu tenho X aqui, ó, segundo membro. E lembra qual que é o objetivo nosso? Tirar o X, ter X, melhor falando, somente no primeiro membro. Então, quando vocês montarem a equação, o primeiro passo vai ser tirar o X daqui, tá? Então, e daí o restante? Aí vocês vão ver. Qual que é a resposta certa? Letra A, 150? Letra B, 200? Letra C, 300? Ou letra D, 600? Eu vou dar um tempo para vocês e a gente já volta.
pessoal? Conseguiu resolver? Foi fácil? Estão conseguindo fazer desse jeito, que a gente chama do jeito mais prático, abreviado o cálculo? Claro que a gente está sempre fazendo o princípio, né? Se eu somo de um lado, eu somo do outro. Se eu subtraio, eu subtraio. Então, tem que manter aí a igualdade, equações, né? Desculpa, equivalentes. Vamos corrigir o exercício, então? Então, aqui, ó, 3x igual a x mais 600. Então, qual que é o meu objetivo? Eu vou tirar x desse lado. Quando eu tiro o x daqui, x menos x dá zero. Só que se eu fizer menos x desse lado, eu tenho que fazer menos x desse lado. Aqui é uma adição, então ele vai subtrair. Então, menos x. Aqui não apareceu o registro, x menos x. Ah, professora, mas eu escrevi x menos x. Não tem problema, tá? Eu estou mostrando um jeito mais abreviado de fazer o registro. Mas se você escreveu 3x menos x igual x mais 600 menos x, é a mesma coisa, tá? Porque a gente está fazendo o princípio aditivo, eu só não escrevi como x menos x dá zero, eu não escrevi desse lado, tá bom? Então, é aquela história que vocês já devem ter visto. Ah, muda de lado da igualdade. Não é bem mudar de lado, na realidade, a gente faz dos dois lados, só que o registro só aparece de um lado, tá bom? 2x igual a 600. Opa! Eu tenho 2x e eu quero 1x. Ah, esse ponto aqui eu acho que vocês não erraram não, hein? Então, como é que eu vou fazer? O contrário de multiplicar por 2 é dividir por 2. Então, 2 está multiplicando, 2 vai dividir. Então, 600 dividido por 2 dá 300. Então, essa caixinha aqui, ela tem 300. A massa dela é 300. Vamos ver se está certo? Então, aqui, ó, 300 com 300, 600. Com 300, 900. 300 com 600, 900. Então, a resposta certa foi a letra C, 300. E aí, conseguiram fazer? Foi difícil? Foi fácil? Na realidade, o mais importante é você fazer passo a passo. Tá pensando no exercício, tá, gente? Tá? Você tem que estar pensando lá. Ah, eu preciso tirar o x do segundo membro, porque o lugar dele é no primeiro membro. Então, se eu tiro o x aqui, aqui ele some. Só que eu tenho que tirar x no primeiro membro. Então, registro. 3x menos x. Tá? Então, o importante é o registro. É você fazer passo a passo, devagar, para não errar. Tá bom? E vamos ver se vocês entenderam bem, fazendo o nosso último exercício, o nosso último quiz de hoje. Tá? Júlia é recepcionista. E seu salário mensal é de R$ 920. Para aumentar a sua renda, ela borda toalhas e cobra cada uma R$ 40. Então, para ajudar no orçamento, ela gosta de trabalhar, né, é uma bordadeira, né? Então, ela borda toalhas e vende por R$ 40. Ela teve uma renda total de R$ 1.200. Então, o salário dela, que é a profissão dela, daí vendeu algumas toalhas e aí ficou com R$ 1.200. X representa o número de toalhas que ela bordou. Pode-se afirmar que esse mês ela bordou 33 toalhas, porque 40x menos 920 é 1.200. 33 toalhas, porque 40x mais 920 é igual a 1.200. Letra C, 7 toalhas, porque 40x menos 920 é 1.200. Ou 7 toalhas, porque 4x mais 920 é 1.200. Então, veja bem esse quiz, hein? Você tem que, primeiro, montar a equação e resolver. Então, veja bem. Ó, vou dar uma dica para vocês já irem pensando qual é o certo. O salário dela é de R$ 920. Ela bordou toalha. Cada toalha bordada que ela vende, ela cobra R$ 40 por esse trabalho realizado. Então, e ela teve, no final do mês, uma renda de 1.200. Será que ela pegou a renda das toalhas e somou com R$ 920, que é o salário dela, ou subtraiu do salário dela? Se vocês conseguirem entender essa parte, vocês já matam metade do exercício. Aí, a outra situação é só resolver a equação. Então, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem descobrir quantas toalhas a Júlia bordou para ela ter R$ 1.200 de renda. Tudo bem? Já volto com a resposta.
aí, galerinha, conseguiram resolver? Acho que foi fácil. Primeira dica. A renda que ela tem, o dinheiro que ela obtém pela venda da toalha é para aumentar a renda dela. Então, a gente já pode eliminar, né, de vez a questão A e a questão C. Tá? Isso é uma coisa importante, porque vocês estão trabalhando com questões. Então, ou vai ser B, 33 toalhas, ou vai ser D, 7 toalhas. Vamos decidir? Como é que a gente vai decidir? Resolvendo a equação. Então, pode ser escrito dessa forma ou dessa forma, porque é igualdade, né? Não importa que lado do prato eu estou observando. Então, aqui, ó, o contrário de mais 920 é menos 920. Ó, até destaquei aqui, né? Então, o contrário de somar, então, eu tiro 920 do primeiro membro, tiro 920 do segundo membro, deu 280. Só que 40x é o valor cobrado. A minha pergunta é, quantas toalhas ela vendeu para que cada uma é R$40, me deu 280? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 40. Então, eu vou pegar o 280 e vou dividir por 40. O contrário de multiplicar é dividir, operação inversa. 280 dividido por 40 deu 7. Então, ela arrecadou 920 do salário dela, mais 280 pela venda de 7 toalhas, num total de R$1.200. Essa foi a renda da Júlia nesse mês. Então, ela bordou e vendeu 7 toalhas. Tudo bem? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos sobre equações, né? Forma prática de resolução. E na próxima aula, nós vamos continuar estudando equações. Bastante aula de equações para vocês ficarem super, tirarem 10 se a professora de vocês ou o professor de vocês fizerem uma avaliação sobre isso. Tudo bem? Se cuidem e até a próxima.